Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de Mecânica Básica para o processo de primeira habilitação do Detran Paraná. Nessa aula nós iremos estudar a parte de transmissão de movimento e todos os sistemas seguintes. Então nós observamos lá na aula anterior que o motor gerou, o movimento através da sua alimentação. Então esse movimento gerado pelo motor, ele fica presente lá no volante do motor. E esse volante do motor fica girando, mesmo que o carro não se movimente. E a embreagem e o câmbio, que é o próximo sistema, ele é acoplado, A embreagem é acoplada ao volante do motor e o câmbio faz a seleção da marcha para que a gente possa transmitir o movimento do motor para as rodas do veículo. Então ele tem que passar pelo sistema de câmbio e embreagem, tá? Então aqui, ó, sistema de transmissão, transmite o movimento do motor para as rodas. A alavanca de câmbio é o componente no qual a gente tem acesso dentro do carro. Escolhe a marcha, e o veículo se movimenta. E também nós necessitamos utilizar a embreagem, porque a embreagem ela corta o contato entre o volante do motor e o câmbio. Então, quando você aperta a embreagem, anula o movimento, a transmissão de movimento. E quando você solta a embreagem com a marcha selecionada, ele passa a transmitir o movimento para as rodas. Então aqui, ó, a embreagem é acionada para mudança de posição da alavanca de câmbio. Acionando a alavanca, o condutor seleciona a marcha compatível com a velocidade ou a força que ele quer exercer. No caso tração é força. Para sair do lugar, a gente utiliza a força, que se chama tracionar. Então, quando a gente seleciona a marcha, pisa na embreagem, seleciona a primeira marcha, vai soltando a embreagem, ela vai fazer força para tracionar e sair da inércia. Então, se começar a se movimentar. Assim que o veículo já está em movimento, nós acionamos a embreagem, trocamos para a segunda marcha, soltamos a embreagem e o veículo vai desenvolver velocidade. Então, são coisas diferentes e a gente precisa compreender. Então, por isso é preciso respeitar, tanto para desenvolver a velocidade, quanto para reduzir a velocidade, é preciso respeitar a sequência. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2 e assim por diante, ok? Então, a alavanca de câmbios e o pedal da embreagem são os dois sistemas que fazem essa transmissão de movimento para as rodas. Então, quais são os principais componentes desse sistema, o sistema de transmissão? É o disco, o platô, o colar, o garfo, o cabo da embreagem, o pedal da embreagem, a caixa de câmbio, e a alavanca de câmbio, que é o que a gente vê de dentro do veículo. Então, existem câmbios manuais, semi-automáticos e automáticos. O manual é o convencional, do qual você fará suas aulas e também fará o seu exame prático. Os demais, eles podem existir, talvez até você tenha um veículo com esse tipo de câmbio. É muito comum hoje, tá? Bastante gente está aderindo, porém, para se fazer o exame e as aulas práticas, você terá que aprender a dominar esse sistema, câmbio e embreagem. Então, assim, o manual, o condutor aciona a embreagem, seleciona a marcha, solta a embreagem, o veículo se movimenta. O semiautomático não tem pedal de embreagem, tá? Mas tem a marcha seletora. Primeira, segunda, terceira, quarta, ré, assim por diante. Já o automático, ele não tem nem pedal de embreagem, nem câmbio seletor. Você só seleciona a marcha para frente ou para trás. E ao soltar o freio e começar a acelerar, o veículo já se movimenta. Quais são as recomendações, então, quando eu for dirigir um veículo de câmbio manual, tá? Não dirigir com o pé apoiado na embreagem. Isso aí é uma falta no exame prático, é um vício também de quem já sabe dirigir e não aprendeu da maneira correta, convencional, tá? É um vício. E também, lá no último item fala assim, ó, alguns componentes da embreagem sofrem desgaste natural pelo uso e precisam ser trocados periodicamente. Então, você dirigir com o pé apoiado na embreagem, ela vai desgastar desnecessariamente. Então, a vida útil dela vai ser reduzida. Agora, se você utilizar da maneira correta, talvez você possa até prolongar a vida útil.
Vida útil é aquilo que o engenheiro que projetou o veículo diz que ele vai aguentar antes de você trocar a embreagem desse carro. Então, se você dirigir da maneira adequada, ela pode aumentar a vida útil. E também é fundamental que a gente sempre verifique o nível de óleo, porque é peça móvel com peça fixa de metal, ela sofre atrito, então precisa ter um óleo lubrificante também. E esse óleo tem um nível e precisa estar sempre no nível ideal. Agora nós vamos passar para o sistema de direção, tá? Então o carro se movimentou, eu preciso controlá-lo, né? Direcionar ele. Por isso que é um sistema de direção. Então o sistema de direção permite o condutor dirigir o veículo mudando sua trajetória. A parte visível desse sistema é o volante, que é o que você vê lá dentro do carro. Porém, ele tem um sistema mais complexo, não é só o volante. Tem o volante, a coluna de direção, a caixa de direção, os terminais de direção e até chegar nas rodas. Os movimentos que o condutor faz no volante são transmitidos por essa sequência de peças que eu falei, né? De sistemas. A direção é um importante item de segurança. Então, uma falha num componente da direção, literalmente você fica sem controle do veículo. Então, assim, quais são os principais componentes? O volante, que você vê lá dentro do carro, varão, que varão também pode ser traduzido como coluna de direção, tá? Depois, a caixa de direção, que transforma o movimento angular em movimento horizontal, tá? Depois, a barra de direção, que faz com que esse movimento seja transmitido para as rodas através do terminal de direção. Então, esses elementos aqui, esses componentes, eles aparecem como componentes do sistema de direção em sua prova. Quando eu preciso fazer uma revisão do sistema de direção? Quando o volante puxa para um dos lados e fica difícil manter o veículo em linha reta. Soltei o volante, ele está puxando, isso é um sinal de que o sistema de direção pode estar com algum problema. Então, procura assistência. Os pneus dianteiros apresentam uns desgastes irregular, ou ele gasta mais num canto ou no outro, ou mais um pneu do que o outro. O volante tripida ou apresenta folgas, também é uma das consequências, né, de um problema de direção. Ao manobrar, a direção emite ruídos, estrala, também necessita de uma revisão urgente. Então, quais são as recomendações, então? Fazer alinhamento e geometria e balanceamento nos automóveis sempre que substituir pneus. Então, assim, você vai lá, resolve o problema. Você vai circulando, em algum momento você pode bater em um buraco, bater no meio-fio, isso vai desalinhar e é necessário que você faça um alinhamento novamente. E também é recomendado, como a gente está vendo no slide ali, né, que se faça esse alinhamento, essa geometria, esse balanceamento, toda vez que eu comprar pneus novos ou fizer um rodízio de pneus. Quando bater a roda no buraco meio-fio, já falei, né? Ou ainda quando apresentar algum comportamento anormal, né? Não está legal, vou lá fazer a revisão. Fiz a revisão, faço o alinhamento, a geometria e o balanceamento. Trafegar com pneus sempre bem calibrados, né? Aqui fica uma dica, né? Calibragem em excesso deforma o pneu de uma forma e calibragem fora do que é especificado, né? Ele também deforma de outra. O ideal é você usar a calibragem recomendada por tipo de pneu. Normalmente no manual tem isso. Agora vamos passar para o sistema de suspensão, né? As molas, amortecedores e outros componentes de suspensão proporcionam conforto e segurança, tá? Então, assim, ao absorver impactos e compensar irregularidades e ondulações e buracos na pista. Então fica uma dica, as molas, elas servem para o conforto, ela absorve, né, todos os impactos. O amortecedor, ele serve para a estabilidade, porque ele não deixa que faça-se o efeito contrário. Ao se absorver, né, a ondulação, se não tivesse o amortecedor, o carro seria impulsionado acima. E ele não é impulsionado acima porque se não tivesse o amortecedor, o carro seria impulsionado acima. E ele não é impulsionado acima porque o amortecedor segura. Então ele segura que a carroceria seja impulsionada para cima quando a mola aciona num buraco ou num desnível. Então é fundamental o amortecedor para a estabilidade do veículo. Quais são os principais componentes então do sistema, né, de suspensão?
as buchas, molas, amortecedores e o braço de suspensão. Então, isso aqui pode aparecer na sua prova como componentes do sistema de suspensão. Quais são as recomendações? Verifique os itens de suspensão durante as revisões. Dirija de maneira compatível com a qualidade da pista, porque senão vai reduzir a vida útil desses componentes, né? Como eu falei ali atrás, semelhante à embreagem. Todos os componentes, se eles são utilizados da forma recomendada, ela pode prolongar a vida útil, tá? Não exceder o limite de lotação e carga do veículo. Então, são as recomendações. Quando é passível, né, de revisão a suspensão? Apresenta ruído estranho? O veículo muda de comportamento, principalmente em curvas? Isso é um sintoma de desestabilidade. Por quê? Porque a suspensão ela tem que trazer conforto e estabilidade. Então, preciso fazer uma revisão. O veículo balança muito? Os pneus com desgaste irregular? Sinais de vazamento no óleo nos amortecedores, né? Amortecedores convencionais, eles são a óleo, tá? Dentro é um sistema com óleo, é um sistema fechado, então ele não pode vazar óleo para fora, extravasar óleo para fora. E tem uns pouquinho mais caro, que eles são a gás. Também é a mesma questão, se vazou o gás, perde toda a funcionalidade do amortecedor. Agora o sistema de freios, né? Ao pisar no pedal, você só vê o pedal também, né? A pressão aplicada é transmitida através de um sistema hidráulico, né? A gente vai falar hidrovácuo ali, mas a princípio você precisa compreender que o sistema é hidráulico. Você pisou no pedal, ele empurra um fluido, tá? Dentro de uns caninhos até que a roda freie, né? Preenchendo o óleo especial, o fluido de freio que é transmitido essa pressão até as lonas ou pastilhas de freio, tá? Então fica a dica. Lonas são para as rodas traseiras e pastilhas normalmente são para as rodas dianteiras. Então lonas são freios a tambor e pastilhas são freios a disco, tá? Freando então essas rodas. O que faz a roda frear? As lonas e as pastilhas, tá? Quando eu aperto o pedal do freio. O servo-freio ou hidrovácuo é um componente que é presente na maioria dos veículos que reduz o esforço que o condutor precisa fazer para acionar o pedal, mas só atua se o motor estiver em funcionamento. Ou seja, quando a gente liga o motor, gera um vácuo, né, que se chama hidrovácuo no sistema de freios, e o freio fica leve. Esse óleo circula com mais facilidade. Se não existisse isso, nós teríamos que fazer muita força sobre o pedal de freio. Quais são os principais componentes, né, do sistema de freio? É o reservatório de fluido, que também deve estar entre o mínimo e o máximo. Tudo que falar de fluido, né, de óleo, de líquido de arrefecimento, sempre vai haver um nível. E o nível sempre ideal é entre o mínimo e o máximo, tá? Então sempre vai ter essas duas marcações nos reservatórios. O hidrovácuo a gente precisa sempre, né, entender o que ele é e como ele funciona. É cilindro mestre, pedal de freio, tubulações, pastilhas, que é para freio a disco, né, e lonas, que é para freio a tambor. E alavanca de freio de estacionamento, que é a alavanca de freio de mão. Então, todos esses componentes podem aparecer na sua prova como componentes principais do sistema de freios. Quais são as recomendações, né? Manter sempre o nível do fluido de freio no reservatório, eu acabei de falar, né? Fazer revisões nas lonas e pastilhas, porque elas vão desgastando. E se a gente não faz a revisão, ela vai desgastar o disco, né, no caso das pastilhas, e o tambor no caso das lonas, tá? Porque fica pegando o rebite lá no tambor, e isso detona o tambor e você vai gastar mais do que se só trocar as lonas, tá? Substituir o fluido periodicamente. Pelo o conhecimento que eu tenho, esse fluido tem a validade de 10 anos. Então chega um momento que você tem que tirar todo o fluido do sistema e recolocar. Se não sai muito caro também, é uma economia que não vale a pena. Freio de mão, né? Regular ele se ele estiver ruim. Reconhecer práticas e técnicas para poupar o freio, ou seja, a gente fala lá em direção defensiva do freio motor.
Isso poupa o freio. Então, andar com o carro sempre com uma marcha engrenada, poupa o freio. De preferência, né, uma marcha inferior, não marcha de velocidade, mas marcha de força. Então, se eu quiser fazer, vamos supor, descer um declive, né, e quero que o motor me auxilie na frenagem, eu coloco ou uma terceira ou uma segunda marcha, solto devagarzinho a embreagem, o motor vai segurar um pouco o carro e eu vou auxiliando no freio. Essas são técnicas de freio motor, tá? Substituir lonas e tambores de freio sempre que, né? Então agora a gente está falando diretamente lá do sistema, do componente que freia mesmo, né? A eficiência do freio diminuiu. Opa, vou lá ver as lonas ou as pastilhas, tá? O veículo muda a trajetória, né? Quando eu freio, ele puxa para um dos lados. Isso é um sistema, né? Vamos dizer, uma consequência, né? Do desgaste de alguma das rodas mais do que a outra, né? Das pastilhas ou das lonas. O freio trepida ou faz barulho, né? O ponto de acionamento do pedal está baixo, ele abaixa, né? E sentir as rodas um pouco travadas. Estou andando, parece que o carro está meio travadão. Pode ser que seja lonas ou pastilhas de freios desgastadas, chega num limite que ou ela não gasta, ou ela não freia, ou ela trava, né? E se ela travar o sistema vai funcionar, né, com dificuldade. Daí nós temos o freio ABS, tá? O freio ABS é um dispositivo inteligente que impede as rodas de travar. A gente também dá uma ênfase maior lá em direção defensiva, tá? Então isso aí, ele se tornou obrigatório desde 2014, 2015, em média, tá? Então todo veículo produzido acima de 2014, ele tem que vir com freios ABS já de fábrica. Antigamente era um opcional, você pagava mais por isso se você quisesse. Agora não, eles são equipados, né? Estão embarcados essa tecnologia está embarcada nos veículos, tá? E o que o freio ABS faz? Ele impede que as rodas travem. Eu posso apertar o freio lá com bastante intensidade e a roda não trava. Ela tripida o pedal ali, né? Porque é uma ação normal, mas a roda ela vai freia e solta várias vezes. A gente vê um vídeo sobre ABS lá na matéria de direção defensiva. Quem já passou por isso, né? Por essa matéria já pôde observar como funciona o ABS. Agora, né? Os pneus, né, pessoal? Os pneus, né? Ó, o freio para as rodas. Olha que interessante isso. Mas o que para o carro? São os pneus, né? Então, como todo item de segurança, os pneus devem estar constantemente ser verificados, estar em boas condições, né? Alguns são equipados de câmera, né? E outros não, que são os pneus que a gente chama radial, não tem câmera. Mas hoje em dia, a maioria dos pneus, né, eles estão sem câmera, são os radiais. Então, ó, vamos analisar. Se o veículo tiver toda a tecnologia embarcada para frear, ABS, ESP, que é o controle de estabilidade, mas o meu pneu estiver ruim, não vai parar o veículo, tá? Por quê? Precisa haver aderência ao solo, né? Então tem que ter aderência ao solo para que o veículo pare. E não é essa aderência o tempo todo. Em alguns momentos, né, tem que soltar. E é assim que o ABS atua. Ele gera aderência, solta, gera, solta, tá? Então, quais são os principais cuidados que eu tenho que ter com os pneus? Calibrar os pneus regularmente, né? Especialmente antes de viagens ou trajetos longos, obedecendo às recomendações do fabricante, né? A calibragem que o fabricante recomenda. Então fica a dica, ó, pressão incorreta, principalmente abaixo do normal, causa desgaste prematuro e desestabiliza o veículo, tá? Então fica uma dica, pressão abaixo gasta as bordas do pneu, não a lateral, né? A parte que pega no chão, que é a banda de rodagem, na parte das bordas ela gasta mais porque ele fica achatado. Pressão excessiva, ele fica oval, então ele gasta o meio. Então a pressão ideal ele gasta o uniforme pneu. É necessário fazer balanceamento das rodas e alinhamento de direção sempre que trocar os pneus ou notar vibrações no veículo e oscilações no volante. Alinhamento incorreto pode causar também desgaste prematuro, diminuindo muito a durabilidade do pneu.
Para o pneu ficar com a pressão correta, ele deve ser calibrado quando está frio. Isso aqui também é uma dica muito importante. Não adianta nada, isso é física pura. O ar quente expande, então ele vai mentir, ele vai alterar a pressão interna, tá? E quando ele esfriar, o pneu vai murchar. Então, o ideal é de manhã, você vai, passa no local, calibra o pneu, daí sai fazer sua rotina. Por quê? Porque de manhã ele está frio, ficou repousando, tá? Assim como qualquer outro elemento ali, o sistema de arrefecimento, a gente só mexe com ele frio, o óleo só mexe com ele frio, ok? Então isso aí também são dicas básicas, tá? O step também deve ser calibrado, né? Porque ele tem que estar em perfeitas condições para que quando você precise, ele está ali, né? Disponível. Sempre que bater o pneu em um buraco, leve para o especialista examinar esse tipo de incidente, né? Pode danificar as fibras internas do pneu. Neste caso, surgem bolhas na lateral e pontos, né, onde fica fraco, né? E reduz muito a segurança. Então, isso pode causar acidentes. Aqui, ó, agora, o principal aqui, ó, pneus, né? Com a profundidade de sulco menor que 1,6 milímetros, já são considerados carecas. E o seu uso é desaconselhado por quê? Porque aumenta muito o risco de aquaplanagem, a segurança em curvas e frenagens fica seriamente comprometida. Por quê? Porque ele desestabiliza, né, o veículo. Um pneu careca pode estourar a qualquer momento, tem mais essa questão, né? Utilizar pneus careca é uma economia que não compensa. Pneu em bom estado permite evitar acidentes graves e poupa vidas. Então fica essa dica, né, pessoal? O pneu é um elemento fundamental para a segurança. Então ele interfere na estabilidade, ele interfere na frenagem. Então se o veículo parar as rodas, não parar, os pneus estiverem ruins, não vai parar. Se eles estiverem ruins, ele não vai ter estabilidade. Então o pneu é um componente que merece bastante atenção. E essa questão da profundidade cai na prova, tá? 1,6 milímetros de sulco, né? Que aquelas ranhuras já é considerado careca. E daí aqui nós temos, né, para finalizar nossa aula, um painel de instrumentos, tá? Eu deixei para o final para a gente comentar, né, as principais características dele, né? E também compreender que esses símbolos, eles são os mesmos que tem na tampinha da caixinha de fusíveis, tá? Tá vendo que ao redor aqui, ó, do painel embaixo e na lateral direita, tem vários símbolos e ali tem a nomenclatura? Então, é dessa forma que você, quando precisar trocar um fusível, você vai na tampinha, olha ali o símbolo e a nomenclatura e acha a posição e vai lá, tira e vê se ele não está quebrado, rompido, né? Então, esses mesmos diagramas, eles são utilizados para que a gente compreenda as funções do painel, tá? Por exemplo, começando aqui da esquerda, o primeiro ali manômetro de baixo, ele é o manômetro da temperatura. Como eu falei, tem o C e o H, né? Hot e Cold, né? Então, sempre deve estar abaixo do limite vermelho. Sempre tem, né? Em painéis tem um limite assim, ó, em vermelho. Se ele começar a se posicionar nessa área, já é uma área que representa risco de ferver, né, o líquido de arrefecimento. Então é aqui que você fica de olho. Ó, o carro está muito quente, acho que eu vou dar uma paradinha, vou dar uma olhada. Será que eu saí e não vi o nível de água? Aí deixa ele esfriar, vou olhar, o nível está baixo. Normalmente nível baixo de água ele faz com que o carro aqueça mais, tá? Então vai aparecer aonde? Aqui no painel. Aí acima ali temos a luzinha, né, que é um LEDzinho amarelo do alerta. Aí nós temos a luz interna, né? Em cima tem uma chaleirinha com uma gota que se chama manômetro. Na verdade, aquilo ali ele serve para identificar quando o nível de óleo do motor está baixo. Então ele acende em vermelho. Então tudo que aparece em vermelho merece tremenda atenção. Pare já e vá ver o que aconteceu, tá? Então essa é uma luzinha que liga em vermelha. Depois nós temos aqui o tacômetro, que no caso aqui desse veículo tem, mas a grande maioria não tem tacômetro. Só tem um só, que é o velocímetro, que é o da direita ali, tá? Então, no tacômetro aqui, ó, ele mede as revoluções por minuto, tá? Então, essa ali a gente utiliza para quê?
para trocar a marcha de uma maneira econômica. É ideal se trocar a marcha entre 2 e 3, que é tudo multiplicado por 1000, tá? Entre 2.000 e 3.000 RPMs. É uma faixa econômica de troca de marchas, tá? Então esse tacômetro ele faz isso, ele mede o quanto que o motor está girando. Em cima lá nós temos os indicadores de direção, né? Que é a seta. Então acionei a seta para cima, vai piscar o lado direito. Acionei para baixo, vai piscar o lado esquerdo, certo? Depois nós temos o velocímetro, que marca a velocidade. Esse velocímetro ele tem um cabo que é ligado na roda dianteira, tá? Aí nós temos abaixo do ponteiro do velocímetro o odômetro, tá? O odômetro nós temos dois tipos. Nesse painel aqui, nesse slide, não está aparecendo, mas nós temos o odômetro parcial e o odômetro total. O odômetro total ele mostra a quilometragem desde que o veículo foi fabricado até o momento. E o odômetro parcial é aquele que a gente zera. Normalmente as pessoas utilizam para fazer média. Ah, abasteço lá um tanque, zero ele, e quando entra na reserva eu vejo quantos quilômetros eu andei com aquele combustível que eu abasteci, né? Depois lá no canto nós temos os indicadores de nível de combustível, que é o manômetro de baixo, tá? Tem uma bombinha ali de combustível, também é fácil de entender, né? Sempre, né, andar acima da reserva é o aconselhável, né? Daí em cima nós temos ali, ó, 3 indicadores bem importantes, tá? Que é uma bateriazinha, ela acende em vermelho. Aí nós temos um motor do lado ali, que ele acende em amarelo. E lá em cima nós temos um círculo com um ponto de exclamação no meio. Essa luz, ela é do freio de mão e também das pastilhas de freio quando o carro tem sensores, tá? Então, se essa luzinha ali do freio de mão, ela ligar com o veículo andando, é sinal de que a pastilha está acusando que há algum problema no sistema de freio, tá? O sensor está acusando, não a pastilha, tá? O sensor está acusando que existe um problema em alguma das rodas. Então, acendeu aquela luzinha vermelha, pare, vá no lugar e vá ver o que aconteceu. Não ande com veículos com luzinha vermelha acesa, tá? A luzinha de lado é a luz do motorzinho ali, a do meio, né? Ela é a luz ela acende em amarelo, um motorzinho, ela é a luz da injeção ou do emissor de poluentes. Os veículos hoje têm um sensor que mede se o combustível está sendo em excesso, então está emitindo muita poluição, ou se ele está adequado. Então essa luzinha ela acende em dois casos, ou com problema na injeção, né, de combustível, ou se estiver com algum problema de emissão de poluentes em excesso, tá? Normalmente em excesso. E a última ali, né, que eu vou falar hoje, é a luz da bateria. Então a luz da bateria, pessoal, ela não tem relação com a bateria. Agora fica um conhecimento bem útil, tá? O que acontece? Essa luz, se ela acender com o veículo andando, ela indica que o alternador parou de gerar energia, tá? Então fica a dica, quando acende essa luzinha com o veículo andando, não é a bateria que está com problema, é o alternador que não está gerando energia. Por quê? Porque quando eu dou a partida no carro, a primeira chave vai ligar os instrumentos, a segunda vai dar a partida no motor de arranque. Então, quando eu girar a primeira vez, ela vai acender vermelha, é comum. Só que quando eu der a partida, ela tem que apagar. Por quê? Porque eu usei a bateria para dar partida e passei a usar a energia elétrica que o alternador está gerando. Então, toda vez que o motor funciona, quem gera energia para o carro? Elétrica, o alternador. Então, se o alternador estiver com algum problema no regulador de tensão, ele acende aquela luzinha em vermelho. Então, isso aqui fica para utilidade, tá? Isso aí serve muito. Essa informação é muito útil, tá? Para quem não tem muito conhecimento assim do básico, né, do veículo. Pessoal, então eu agradeço vocês, né? A nossa aula vai finalizar por aqui. Eu espero que tenha sido, né, como eu tenho falado em toda a aula, né? Eu espero que esteja sendo de bom proveito essas aulas e nós nos vemos na próxima aula.